Então, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth e vamos ler o primeiro capítulo e comentarmos juntos alguns aspectos deste pequeno livro do Antigo Testamento. Livro de Ruth, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. Vamos fazer essa leitura da seguinte forma. Eu vou ler o primeiro versículo, a minha versão é a versão internacional, nova versão internacional. E aqueles que desejarem participar da leitura, leiam o versículo seguinte. Então a gente vai ter a participação aí de várias pessoas, né, que quiserem nos ajudar na leitura desse texto. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 22. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Este homem se chamava Elimelec, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eufrates de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma moça e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Noemi ficou sozinha sem os 2 filhos e sem marido. Quem não leu pode ler, não precisa ter vergonha não. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estiveram, e indo elas caminhando, de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: voltai cada um para o seu irmão. O Senhor nos composto de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido, e beijou-os. Elas, porém, choraram contra E lhe disseram: iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque creis comigo, tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Esperavam ele dias até que viessem a ser grandes, a ser os dias e tomares marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a minha amarga, porque o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de longe, choraram em voz alta, Orfa com deles e despediu-se da nora, sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a abandoná-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se removeu
Muito bem. Este despretensioso livro, né? Um dos que tem o nome de mulher como título, né? Ruth, e outro livro é Esther. Ele traz para nós uma história muito significativa. Todos nós assim que desejamos, né, buscamos, oramos, olhando para o quadro religioso do nosso país e desejamos um avivamento, um despertamento, uma reforma, às vezes nós caímos naquele lugar que muitos acabam caindo, né, lendo literaturas evangélicas, daqueles grandes personagens da história da igreja, dos grandes despertamentos na Europa ou nos Estados Unidos, ou de repente na África do Sul também aconteceu, ou na Coreia, né? E a gente fica como que se comparando, né? Como é que essas coisas vão acontecer? George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, alguns de nós que já lemos também Charles Finney, né? Finney foi presbiteriano e depois ele teve uma experiência numa época, num grande despertamento espiritual, e escreveu uma teologia sistemática voltada mais para um lado arminiano, embora nos últimos anos de vida dele, ele não conseguiu, como ele achava, né, que aplicando as leis, as regras, as fórmulas para gerar novos avivamentos, ele não conseguiu fazer mais isso. Aquele período passou e ele não conseguiu mais ter aquela experiência que ele teve no início, né? Mas a gente vai lendo essas biografias, esses textos, esses livros, e a gente vai fazendo algumas comparações, e a gente olha para a nossa vida e diz: como é que isso pode acontecer se eu não tenho a erudição de um Spurgeon, eu não tenho o preparo teológico de um Martin Lloyd Jones, eu não tenho aquela eloquência de um Billy Sunday, né? Hoje a gente tem o YouTube, você pode ver imagens daquele pregador que foi um grande jogador de beisebol lá nos Estados Unidos. Tem lá imagens da década de 30, em preto e branco, aquele camarada alto e gesticulando e gritando e convidando as pessoas para virem a Jesus e falando para 6.000, 7.000 pessoas sem microfone. Lá no YouTube dá para ver o Billy Sunday lá com aquele carisma, aquele amor pelo Evangelho, né? A gente não tem essa eloquência. A gente de repente vai se sentindo assim um pouco desqualificado. O que a gente tem a ver com essa história de avivamento dentro de uma vida mais comum e mais simples? É interessante que diz o pastor Eugênio Peterson que a partir do 8º século depois de Cristo, né, o livro de Ruth é lido pelos rabinos na sinagoga na festa de Pentecostes. Eles fazem uma leitura desse livro na expectativa de trabalhar com a igreja a temática da ação de Deus no nosso cotidiano. E é impressionante que um livro tão simples, tão conciso, tão objetivo, de uma história de 2 viúvas e um fazendeiro, ocupe lugar entre histórias como Davi, Salomão, Abraão, Isaac, Jacó. Está aqui uma história simples, 2 viúvas e um fazendeiro. No entanto, ao lermos esse texto, dizem, né, que no hebraico é um primor de narrativa, de texto assim bem elaborado, né? O que também em português a gente sente essa objetividade, né, desse drama, dessa história, né? Mas uma coisa muito importante que nós vamos perceber lendo esse livro é que no final nós descobrimos que o que estava acontecendo aqui era muito importante para o momento que Deus estava preparando para a vinda de Davi, o rei que uniria as tribos e que seria símbolo da chegada de Jesus, seria símbolo do reinado do Filho de Deus, o Messias. A gente vai descobrir que Davi não era um puro israelita. Ele tinha na família dele a Ruth, que era moabita.
Num povo em que se valorizava muito essa questão da pureza étnica, é interessante a gente ver essa questão. E claro, quando nós chegamos no Novo Testamento, a gente descobre que Ruth e Boaz estão na genealogia de Jesus. A ação de Deus discreta na vida dessas duas mulheres, e tendo este lugar, numa época muito semelhante à nossa, né? O texto é bem claro, diz, na época dos juízes. Nós que gostamos, amamos a palavra de Deus e lemos, alguns de nós como Timóteo, desde pequenininho, educados na escola dominical, a gente sabe muito bem o que é a época dos juízes. Uma bagunça. Se esqueceram da aliança, se esqueceram dos ensinos, da Torá, da lei de Deus. Cada um fazia o que queria. Tinha pessoas da família de Araão, sacerdotes, que cultuavam ídolos. Quem tinha dinheiro construía um santuário dentro de casa. Uma confusão. Como é que o povo que foi liberto do Egito agora vivia na terra prometida no paganismo? Situação muito semelhante à que a gente vive hoje no Brasil. Os evangélicos hoje são os maiores promotores de paganismo. Quando você vê uma fotografia do bispo Edir Macedo e outros bispos ajoelhados no templo que eles chamam de Salomão, diante de uma imitação da Arca da Aliança, o que é isso? Paganismo. E essa fotografia e essas imagens estão públicas. Todos podem ver isso no YouTube, na internet, onde quer que seja. Quando você vê numa rede social um pastor comentando sobre o acidente de um outro pastor, que é a mão de Deus pesando sobre ele, porque ele não está comentando, não está falando daquilo que vai além da exegese, o que é isso? Paganismo. Exegese é a interpretação da palavra de Deus, hermenêutica são as regras da interpretação, mas exegese é você aplicar alguns princípios. O que esse pastor estava dizendo é, olha, existem coisas além da Bíblia, além da exegese, além da interpretação da Bíblia, visões, sonhos, um carisma, unção. Tem uma fotografia lá de um outro Agenor, né? Eu não sei se ele é bispo, se ele é apóstolo, patriarca ou matriarca, não me lembro, mas estão derramando sobre ele um tonel, quase um tonel de óleo, de azeite, né? Para que aquilo? A época dos juízes era uma bagunça. Algumas pessoas piedosas talvez quisessem uma ação de Deus, uma intervenção de Deus, e Deus trazia alguns líderes, alguns juízes, ficavam por algum tempo, erravam, mas de forma muito discreta, distante das intrigas da corte, dos palácios, dos homens poderosos, daqueles que queriam liderar o povo de Deus, queriam disputar. Deus estava agindo com essas duas mulheres aqui e com esse homem Boaz, de forma bem discreta. E esse texto e essa época dos juízes traz para nós uma reflexão sobre a questão de avivamento, porque no nosso meio algumas palavras elas vão se desgastando, elas vão trazendo alguns significados que já não dizem nada. Então, para o nosso povo evangélico, avivamento, como alguns têm, né? Tem lá no Nordeste, igreja reformada avivada. E o que eles entendem por avivado é um culto onde o pessoal se expressa emocionalmente, com liberdade, descontração. Mas é esse o significado mesmo de avivamento na palavra de Deus? Uma catarse emocional, onde você emocionalmente fica à vontade para chorar, para gritar. Jonathan Edwards fala sobre isso, ele comenta nos seus livros, ele presenciou um grande avivamento em Massachusetts. Ele foi ainda hoje é um teólogo respeitado, prudente, bíblico, com discernimento equilibrado, um dos poucos que, passando por esses momentos assim de grande despertamento, manteve o equilíbrio. A igreja onde ele foi pastor, onde aconteceu esse grande despertamento, o expulsou.
Talvez por causa dessa prudência, dessa maturidade, né? Talvez por ele não querer dar continuidade a alguns aspectos que eles achavam que eram importantes e que Jonathan Edwards viu que eram exteriores, né? O Augusto Nicodemos, numa conversa com alguns pastores sobre essa questão de avivamento e reforma, eu achei interessante, está no YouTube também, pastor Augusto Nicodemos, Weber Campos e alguém que parece ser neto ou filho do Sproul. Ele diz assim: avivamento é o que acontece em nós e a reforma é o resultado. Avivamento é o que acontece em nós e a reforma é o resultado. Eu achei interessante essa distinção. Aqui, nesse texto, nós vemos de maneira bem simples que Deus atua na nossa vida, a nossa vida, o nosso nome, a nossa família, os fatos relacionados à nossa vida são importantes dentro do grande plano de Deus. Às vezes a gente quer ver o avivamento de uma forma, de alguns aspectos que fogem daquilo que Deus tem planejado para um determinado momento, para uma determinada época, para uma determinada situação. E a gente acha que Deus não está agindo, Deus está ausente. E pode ser que Deus escolha agir de uma maneira mais discreta, mais simples. E a gente fica naquela ânsia, né, buscando viver aquilo, como o próprio Augusto Nicodemos em outra conversa diz: olha, não queira viver o que viveu Jonathan Edwards, não queira viver o que viveu George Whitefield. Você vai viver a sua vida. Você vai viver a sua vida, a vida que Cristo resgatou, na igreja onde Ele te colocou, na situação que você está. Então a gente tem que tomar certos cuidados, né? Alguns que idolatram tanto a questão também do puritanismo, que se esquecem que eles cometeram erros. Às vezes é bom a gente temperar as nossas leituras com outros textos que estão fora do ambiente evangélico. Um que eu sugiro é o do professor de história Leandro Carnal. Ele tem um livro, Pecado e Perdão, e a tese dele, História dos Estados Unidos. Os dois têm em PDF. Ele respeita muito a fé cristã, mas ele não é cristão. Mas ele é muito competente na área dele, que é a área de história. E ele fala a respeito da colonização americana e as confusões que haviam entre os próprios puritanos, porque eles vieram da Inglaterra para o Novo Mundo com a expectativa de viverem uma espiritualidade profunda, uma igreja purificada, e de repente eles descobriram que junto com eles lá, saindo da Inglaterra, eles trouxeram suas vaidades, seus orgulhos, sua natureza pecadora. Isso trouxe alguns desentendimentos entre eles também. Então, é saudável para nós buscarmos uma igreja pura, é saudável para nós orarmos e trabalharmos por uma igreja avivada, por uma igreja comprometida com os pilares da reforma, e é saudável que nós coloquemos isso diante do Senhor, trabalhemos dentro daquela realidade que Deus tem nos colocado, com maturidade, com paciência e com respeito. E é isso que o livro de Ruth, que depois você pode ler com mais cuidado, você vai perceber. Veja, por exemplo, na primeira parte, né, quando fala sobre Ruth, ela diz que quando ela retorna para Belém, as pessoas querem ser gentis com ela e comemoram o seu retorno. Ela diz: olha, não me chamem Noemi, que significa agradável, me chamem Mara, amarga, porque Deus está afligindo a minha vida. Então Noemi não fica fantasiando, jogando confete, como a gente vê nessas músicas gospel hoje, que falam de uma realidade que não existe, é uma fantasia de plena vitória. A gente não adoece, a gente não tem fila, o carro não bate, não fura pneu. É uma coisa que não tem sentido. É como diz Eugênio Peterson, uma grande parte dos salmos a gente teria que jogar fora, se for acreditar nessa coisa da vitória plena, de tudo, sou filho do dono e assim por diante. Uma coisa importante para a gente vivenciar o aspecto da reforma e do avivamento é a honestidade.
honestidade na nossa espiritualidade. Se a coisa não está bem, se a gente está triste, se a gente está aborrecido, aprendamos com os Salmos, com o livro Lamentações de Jeremias, com os profetas, que abriam o coração para Deus e diziam: Senhor, não está legal. Eles eram honestos, não ficavam fantasiando e forçando a barra. Noemi nos ensina isso. Ela diz: olha, Deus me despediu vazia. O texto vai mostrar para nós no capítulo 3, versículo 17, que quando Ruth está trabalhando lá para tentar recolher o que sobra da colheita, Boaz diz para ela: você não irá vazia para a sua sogra. Olha Deus agindo de forma discreta. Noemi dizendo para o povo: olha, eu estou sofrendo, meu esposo morreu, meus filhos morreram, eu não tenho mais nada. Mas lá na frente, em Ruth 3,17, Deus, por meio de Boaz, traz essa palavra de esperança para Ruth levar para Noemi: você não irá vazia para a sua sogra. Deus agindo, Deus preparando, Deus trabalhando para atender aquela carência, aquela constatação da sua filha. Então, reforma e avivamento tem a ver com o governo de Deus, não tem a ver com a gente agendar, marcar horário para Deus fazer as coisas que a gente espera que Ele faça, mas tem a ver com honestidade. Honestidade com nosso coração, com a nossa vida, com a nossa família, com a situação do nosso país. E para isso a gente precisa ter os pés no chão. Para isso, a palavra de Deus é um livro tão rico, não está restrito ao ambiente religioso. É um livro riquíssimo em cultura, em linguística. É um livro que, para você compreender, você também precisa ler outras coisas. Por isso que cristãos antigos diziam: olha, estude filosofia, estude outros livros, aquilo que for útil para você ter como ferramenta para conhecer mais profundamente a palavra de Deus, use. O que não for útil, deixa de lado. Mas é importante a gente ler e estudar. Por isso os reformados, os nossos irmãos que foram para os Estados Unidos, e nós somos frutos do trabalho missionário deles, tinham a ideia de ter a igreja e uma escola. A Universidade de Yale, a Universidade de Princeton, a Universidade de Pittsburgh, a Universidade de Harvard, foram todas escolas cristãs, todas. Então Deus começa a agir por meio de Boaz, mostrando que aquela fala de Noemi, ela estava sendo ouvida por Deus. Agora veja a ação de Deus por meio de Ruth, uma moabita, uma viúva, uma mulher desamparada, uma mulher simples. Lá em Romanos 1,5, a Bíblia nos diz que a obediência que agrada a Deus é a obediência que vem pela fé. E aqui está essa mulher, que cresceu numa cultura diferente, numa religião diferente, agora ela está num ambiente e ela é vista com preconceito, ela é uma estrangeira, ela é uma imigrante indesejada. Ela pode ser maltratada e esses maus tratos podem ser justificados porque ela não é israelita, ela não faz parte do pacto, ela é uma ímpia, uma iníqua. Qual o problema deixar ela passar fome? Qual o problema maltratá-la? Mas Deus é com ela. Mas Deus não chamou ela para ser uma juíza no tempo dos juízes. Deus não chamou ela para ser uma profetisa. Mas Deus chamou ela para ser da família de Davi, da família de Jesus. E Deus estava mostrando através da história dela a sua graça e a sua misericórdia. Noemi diz para Ruth ali no capítulo 3, versículo 8 a 9, que Boaz era o resgatador. E é interessante, vamos ver aqui capítulo 3, versículo 8 e 9,
Diz assim: no meio da noite o homem acordou de repente, ele se virou, assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. E antes, o texto vai falar de Noemi dizendo da expectativa, né, de que o Senhor estendesse a sua asa e protegesse Ruth e protegesse a própria Noemi, né? E essa expressão, a asa do Senhor e a capa de Boaz, as duas palavras que foram traduzidas uma por capa e por asa, é a mesma palavra. E a ideia que você teria aqui é que essa necessidade do acolhimento, da proteção de Deus, Deus estava fazendo por meio da bondade, do cuidado do próprio Boaz. Ou seja, nem Noemi e nem Ruth estavam completamente desamparadas. A humildade de Ruth, a sua confissão de fé, é para nós um exemplo nos dias que nós vivemos no Brasil de tantas celebridades gospel. Hoje, o que se ganha de dinheiro com vendas de CDs de mensagens, CDs de músicas, produtos, Bíblias com notas do tal pregador, livro disso, livro daquilo. Ontem eu vi um absurdo dos absurdos, né? O Mauro Meister colocou lá na rede, no Face dele, eu fui conferir. É um curso de doutor em teologia reformada, sendo que não tem nenhum professor reformado, sendo que é uma escola que não tem credencial nenhuma, e o cara enfeita com um monte de coisa, né? Doutor em teologia reformada. E a faculdade não tem nada de sério. Desculpe, não foi o Mauro Márcio, foi o Billy, pastor Billy Lane, que dá aula aqui em Londrina. E o cara enche os olhos, né, a propaganda: olha, você vai ganhar essa carteirinha, você vai ganhar esses CDs, esses livros, isso, aquilo. E a pessoa se ilude com aquilo, né? Porque está na moda, né? Falar reformado, agora está na moda. Então você vai ser doutor em teologia reformada. As pessoas vão ser iludidas por aquilo, vão gastar dinheiro, vão investir e vão ser ludibriadas. Mas tem um monte de coisa sendo colocada e vendida e promovida como se fosse a palavra de Deus. E aqui a gente tem o exemplo da humildade de Ruth. Ela vai, quase como um indigente, recolher o que sobra da colheita. De manhã e vai. As pessoas observam, Boaz chega, olha, quem é essa mulher? Ela é parente lá de Noemi, ela está trabalhando desde cedo e tudo. Deixa ela colher, deixa um pouco mais, cuidem dela. Ele vai até Ruth, né, fala com ela. Versículo 4 do capítulo 2, naquele exato momento, é interessante essa expressão, né, como a história é bela, né? Versículo 3 diz: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. Casualmente ela entrou ali. Deus agindo, né? Como se fosse casualmente, mas Deus estava trabalhando. É assim na nossa vida. E aí diz o texto: naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, o Senhor te abençoe. Aí ele faz a pergunta, né, a moabita. Então aí Boaz, versículo 8, diz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Aí Ruth vai dizer: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal,
para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. A palavra asa aqui, depois é traduzida lá na frente por capa, quando Ruth diz: estenda a tua capa sobre mim. Ruth estava dizendo: se case comigo, me acolha com sua asa. O que é essa linguagem? A linguagem da aliança, a linguagem do amor. Foi Deus quem tirou o povo do Egito, graça, e depois lhes deu a lei, lhes deu a orientação para uma nova vida. Deus os acolheu, Deus os colocou debaixo das suas asas. E aqui nós vemos essa linguagem da aliança, do pacto, nesse texto. A humildade de Ruth é para nós um exemplo da simplicidade, do cotidiano, de que o que acontece na nossa vida não é banal. O que acontece na nossa família, na igreja que nós estamos, não é banal. Mas quantas pessoas não suportam isso? Eu me lembro lá na Trindade, quando fui pastor, lá em Florianópolis, um casal muito esclarecido, muito bem empregado, e de repente houve uma situação em que alguém da liderança saiu por desentendimento, e ele então chegou para mim e disse assim: olha, eu não vejo perspectiva para a igreja, eu não quero ficar nessa mesmice, e saiu. Mesmice, o sol nasce todos os dias, é uma mesmice. Você se casa com a pessoa e você fica com ela 10, no meu caso eu estou há 22 anos, eu vou chamar isso de mesmice? Você, dentro da sua família, tem o seu pai, tem a sua mãe, tem os seus avós, e isso vai ser uma mesmice? Será que nós não podemos aprender a lidar com alguns aspectos da vida que se repetem e que na passagem do tempo vão adquirindo e se enriquecendo de valores que nos ajudam a ter um pouco mais de maturidade, não apenas viver por algumas situações que são temporárias ou transitórias, e aí nós descobrimos o que é realmente permanente, o que é essência, aquilo que não vai ficando pelo caminho. Mas as pessoas querem novidade, né? Eu confesso que fiquei muito triste quando ouvi aquilo daquele irmão. Sabe por quê? Porque ele não tem parado em igreja nenhuma, ele já está na 6ª igreja. E até a volta de Jesus, talvez ele vá fazer um roteiro dando a volta no mundo, porque as coisas não têm essa novidade toda. Esse é um grande problema. O sogro do pastor Augusto Nicodemos, o Francisco Leonardo Scalquick, foi professor no seminário de Recife, pessoa muito querida. Ele fez mestrado no Calvin Seminário, fez doutorado no Mackenzie na área de História, escreveu um excelente livro, O Brasil Holandês, um ótimo livro para a gente ver a presença dos reformados, né, lá no Nordeste. Ele fala sobre a história dos despertamentos, dos avivamentos nos Estados Unidos, que aconteceram no meio presbiteriano, e como isso dividiu o presbitério. E ele diz que no período anterior a 1758, que houve as divisões, né? Os pastores que estavam na ala avivada foram tomados de um certo orgulho. Então diz o pastor Francisco Leonardo Scalquick que eles se diziam batizados no Espírito Santo, mas a língua deles não foi batizada, porque eles agrediam verbalmente os outros pastores que não estavam se comportando como eles, né? Que eram um pouco mais conservadores, um pouco mais assim, distantes de tudo aquilo que estava acontecendo. Então um deles chegou em 1740, o pastor Gilbert Tennant chegou a publicar um sermão em que chamava os pastores da ala mais conservadora de cães mortos. Isso foi em 1740, só em 1758, quando os ânimos já estavam baixando, aquelas coisas, né, do frenesi do avivamento que estava passando,
teve a guerra com os franceses, aí o presbitério se uniu de novo e ambos reconheceram seus erros. E aí nessa reunião, né, esse período, o grupo mais conservador entendeu que exagerou e não ouviram com mais atenção a ênfase de santidade, de pregação do Evangelho, mas o outro lado reconheceu também que usou uma linguagem pesada, que usou uma linguagem que humilhava, ou seja, orgulho, né? E aí a gente fica pensando sobre isso, né? Quantos de nós estamos buscando em Deus essa atitude de Ruth, de humildade, para, dentro da graça e soberania de Deus, né, sermos os vasos de bênção até de forma discreta, preparando para os eventos que nos planos do nosso Deus virão a despertar a igreja, virão a purificar o seu povo, virão a trazer um período de uma pregação ousada do Evangelho. Mas de repente, como a gente não vê esses sinais, não vê essas coisas, a gente vai meio que saindo de lado, né? Não fica tão presente, não fica tão junto, né? Porque a gente não quer fazer o trabalho de Ruth, né? Colher ali as espigas que estão caindo, trabalhar tanto, para quê? E essa atitude de Ruth para nós nos lembra que em alguns despertamentos na história da igreja, infelizmente, esse orgulho trouxe uma série de problemas, uma série de desentendimentos, de feridas e de mágoas. Um outro ponto importante para a gente ler esse livro de Ruth e buscar graça e misericórdia e humildade do Senhor, né, é Boaz. Boaz significa nele há força. Vai ser até o nome de uma das colunas do templo que Salomão construiu. Boaz nos mostra a responsabilidade, a posição que Deus nos dá e como agirmos de forma também humilde, de forma a sermos instrumentos da sua graça e da sua misericórdia. Veja que Boaz fala que Deus abençoe você, Ruth, que Deus cuide de você, mas ele não se ausenta da sua responsabilidade. Quantas pessoas às vezes dizem assim, que Deus te abençoe, mas não faz nada para te ajudar, né? Tiago diz isso, né? O irmão chega lá passando fome, você diz, Deus te abençoe, e não dá nada para ele comer. Tiago diz, o que adiantou? Boaz não é desse tipo. Ele diz, Deus te abençoe, Deus cuide de você. E Boaz vai e faz por Ruth. Olha, beba da água aqui dos nossos rapazes, não vá para outro lugar, fique aqui. E Deus vai agindo por meio de Ruth, vai aproximando esses dois. Noemi prepara ali um cenário, né, para eles estarem juntos, e ela poder fazer mais próxima, poder ter essa declaração de amor e possivelmente um casamento, né? Dentro do seu tempo, dentro das circunstâncias, Deus vai trabalhando. Nós vemos que para o comportamento de Ruth, nós temos um oposto, Orfa, aquela que voltou para Moab. Para um comportamento de Boaz, nós temos um oposto, o parente mais chegado. Antes de Boaz tinha um outro mais chegado, mas ele não quis assumir a responsabilidade. Só que Boaz não vai apenas cumprir a letra da lei, ele vai além. Isso é um ponto importante para nós. Há pessoas que também o seu coração, eles estão tão ligados a questões de regras, né? A questões assim exteriores, que eles querem ir só até ali. E nós vemos o quanto Deus aprecia, mais do que legalismo, moralismo, né? Ficar apontando erros, o quanto Deus aprecia os passos de quem ama, os passos de quem vai além da letra. Um exemplo Jesus conta na parábola do samaritano. Está o camarada caído lá, aí vem ele diz, pode estar morto, vou me sujar, a lei diz que eu não devo tocar no morto. Havia uma regra, mas havia algo acima da regra. O camarada parou ali,
ficou ali, não foi além. Boaz nos mostra um coração trabalhado pela misericórdia, né, pela graça de Deus, que vai um pouco mais além. Lá em Atos 2, capítulo 11, nós temos a palavra de Deus falando, né, sobre as línguas, né? Vocês ouviram lá em Sara o sermão do pastor Edson, né? E no YouTube ali ou nas redes sociais a gente pode acompanhar também, né? Vimos também, estamos estudando Atos lá na igreja em Araranguá, a importância de ver esse evento de Pentecoste com o evento da Torre de Babel, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E lá em Atos 2, capítulo 11, diz assim que os estrangeiros ouviram as maravilhas de Deus na sua própria língua. Agora, quais são as línguas, quais são as linguagens que são faladas hoje na nossa sociedade? Quais são os grupos que estão na nossa sociedade que precisam de alguém que fale a sua própria língua? Ou seja, que haja uma identificação. Às vezes tem pessoas que estão sofrendo como Noemi sofreu, e para falar em casos assim, há necessidade de pessoas que entendam o sofrimento pela qual ela está passando. Há necessidade de que haja essa identificação. E certamente hoje nós precisamos de uma igreja de pessoas que tenham a honestidade de Noemi, que tenham a humildade de Ruth, que tenham esse coração cheio de graça e amor de Boaz, para às vezes nem falarem coisa alguma, mas se aproximarem, sentirem a dor do outro, o sofrimento do outro, ou suas dúvidas, suas indagações, seus questionamentos, e aí com a misericórdia e a graça de Deus falarem a língua que ele entende. E nesse sentido cumprir essa preciosa vocação, né, de ser expressão da graça e da misericórdia do Senhor. Assim, a gente não vai ficar na expectativa de que surja um grande líder carismático, que surja uma grande denominação, um grande e poderoso ministério assim assado. Mas nós vamos descobrir que onde Deus nos colocou, na comunidade da fé, na igreja que busca a orientação da palavra de Deus na sua simplicidade, na sua pureza, ali Deus está preparando um avivamento, um despertamento, uma reforma. E que no conjunto de toda a obra de Deus, nada é banal, nada é comum, nada é indiferente, nada é insignificante na vida de ninguém. Quando Cristo, quando a graça do Senhor Deus, quando a palavra de Deus está operando. É por isso que Deus colocou esse livro singelo, simples, nas Escrituras, para nos recordar de que Ele governa, de que Ele não perdeu o controle de coisa alguma, e de que Ele está ouvindo as nossas orações e está cuidando das nossas vidas. Deus nos dê a graça de, não só em Pentecostes, né, lemos o livro de Ruth, mas com uma certa frequência, para a gente não ficar dependendo daquelas campanhas, né? Estamos no tempo de Davi, estamos no tempo de Elias, né? Tempo disso, tempo daquilo, aí acaba, tem que inventar outra campanha, outra coisa, outro evento para animar o pessoal, vamos lá. Tempo de Abacuque, tempo disso, tempo daquilo. A gente descobrir que esse tédio que alguns às vezes têm, pode ser talvez por não descobrirem a presença discreta e atuante de Deus. Nesses avivamentos que houve lá nos Estados Unidos, o grupo avivado começou a estabelecer algumas regras, e uma delas era o seguinte: se você não podia dizer que sentiu o Espírito Santo como um vento literal, você não tinha o Espírito Santo. Olha que situação complicada, né? Num meio presbiteriano, num meio de teologia reformada. Então,
a gente pode ficar vulnerável a algumas situações e de repente a gente sai da linha. A gente precisa voltar para a Escritura e encontrar essa singeleza, essa simplicidade. Se em sua vontade e graça Deus também nos colocar em um momento desses grandes despertamentos, a gente vê o fruto de um tempo de oração e semeadura, Deus nos dê a graça também de mantermos o equilíbrio, como manteve Jonathan Edwards e alguns outros pastores e alguns outros irmãos e irmãs, para que a gente não venha desonrar o Senhor e trazer sentimentos e comportamentos que não condizem com a sua palavra. Mas até lá, que Deus nos dê a graça de irmos às Escrituras, nos nutrirmos da sua mensagem e buscarmos sabedoria de Deus para encontrarmos uma linguagem apropriada para comunicar, para falar da palavra de Deus às outras pessoas. Assim como Ruth era mal vista, vista à distância, uma moabita, uma gentia, uma ímpia, uma imigrante, às vezes há pessoas que não se sentem confortáveis na igreja também, pelas situações que elas estão vivenciando, e a necessidade de alguém que se aproxime delas. Que a bondade e a graça de Deus nos ajude a romper esse espaço, a construir essa ponte e sermos um instrumento de Deus para comunicar a misericórdia, o amor, o perdão, a vontade de Deus para essas vidas. Deus está agindo nas vidas, Deus está agindo nas nossas vidas, Deus está agindo na vida do seu povo. E nós poderemos dizer, como Noemi, que lá no começo diz: olha, eu estou vazia, amarga, e depois lá na frente as mulheres ficam felizes assim: olha, Deus deu um filho a Noemi. O filho era de Ruth, mas a alegria era tão grande que Noemi ficou plena de alegria, feliz. E nós também teremos alegria de saber que o que Deus está dando na vida de outro, mas é da família da fé, é da igreja do Senhor, nos alegra também. Nos sentimos tão unidos, tão juntos neste plano amável e gracioso de Deus, que mesmo que nós não sejamos a mãe da criança, a gente vai estar feliz, porque tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Não vai haver ciumeira, não vai haver linguagem agressiva, pejorativa, vai haver louvor, vai haver profunda e maravilhosa alegria. Que Deus nos dê essa graça e essa misericórdia, de nos alegrarmos com aquilo que Deus está fazendo e fará na vida do seu povo. Amém.